Nos primórdios de Canaã, em meio às vastas tendas de Jacó e ao calor seco da terra prometida, um jovem chamado José se destacava entre seus 11 irmãos. Não apenas por ser o filho predileto de seu pai, fruto de seu amor tardio por Raquel, mas também por um brilho singular em seus olhos, prenúncio de um destino que ele mesmo mal podia compreender. Jacó, embevecido pela graça e pela inteligência precoce de José, demonstrava seu favor de maneira inequívoca, presenteando-o com uma túnica ricamente adornada, um símbolo visível de sua distinção que, ao invés de unir, semeava a discórdia e a inveja nos corações de seus outros filhos. Aquele manto colorido, tecido com fios de orgulho paterno e ignorância fraternal, tornava-se o estopim de uma trama sombria que lançaria José em um abismo de sofrimento, provando a fragilidade dos laços familiares quando confrontados pela amargura da rivalidade. Os sonhos que Deus concedia a José eram como vislumbres de um futuro glorioso, mas sua inocente partilha com seus irmãos apenas intensificava a chama da animosidade que já ardia em seus corações. Ele sonhava com feixes de trigo, curvando-se em reverência ao seu próprio feixe, e com o sol, a lua e 11 estrelas prostrando-se diante dele. Essas visões, interpretadas por José em sua candura juvenil como sinais de sua futura grandeza, eram recebidas por seus irmãos como afrontas intoleráveis, alimentando a convicção de que ele ambicionava um poder superior ao deles. A paciência, já tênue, esgarçava-se a cada nova revelação onírica, transformando a rivalidade em um ódio visceral que clamava por uma resolução drástica. Aquele jovem, sem perceber a profundidade da maldade que germinava ao seu redor, caminhava inadvertidamente para o encontro de um destino cruel, tecido pelas mãos invejosas daqueles que deveriam ser seu amparo e proteção. A oportunidade para dar vazão à sua crescente malevolência surgiu quando Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos, que apacentavam o rebanho longe de Hebrom. A jornada solitária de José, imbuído da confiança de seu pai e da inocência de seu coração, o conduziu diretamente ao encontro de seus algozes. Ao avistá-lo de longe, a fúria acumulada ao longo dos anos transbordou, e tramas de assassinato começaram a ser urdidas em segredo. Rúben, o mais velho, movido por um resquício de consciência, ou talvez pelo temor das consequências para si mesmo, interveio, propondo que, em vez de derramar sangue, José fosse lançado em um poço seco nas proximidades, um destino que ele, secretamente, esperava reverter. Assim, despojaram José de sua amada túnica, o símbolo do favor paterno que tanto os atormentava, e o lançaram nas profundezas escuras daquele cárcere natural, selando, naquele instante de crueldade fria, o início de uma longa e dolorosa provação que testaria os limites de sua fé e a profundidade do seu caráter. Enquanto José definhava na escuridão úmida do poço, seus irmãos, saciando momentaneamente a sede de vingança, tramavam um engodo para encobrir seu crime perante o pai. Mergulharam a túnica de José em sangue de um cabrito, desfigurando o símbolo do amor paterno em uma evidência macabra de uma suposta tragédia. Ao retornarem para Jacó, levaram consigo a veste manchada, tecendo uma narrativa dolorosa de um encontro fatídico com uma fera selvagem que teria despedaçado seu amado filho. A dor lancinante que se abateu sobre Jacó foi avassaladora. Rasgou suas vestes, vestiu-se de cilício e pranteou seu filho por muitos dias, recusando qualquer consolo. Acreditando na terrível notícia, o patriarca mergulhou em um luto profundo, ignorando a verdade sombria que seus próprios filhos haviam selado nas profundezas de um poço e na falsidade de suas palavras. O destino, porém, reservava outros planos para José. Uma caravana de mercadores ismaelitas, a caminho do Egito com especiarias, bálsamo e mirra,
passou perto do poço. Judá, outro dos irmãos, vislumbrando uma oportunidade de lucro em meio à sua maldade, convenceu os demais a não deixarem José morrer ali. Em vez disso, propôs vendê-lo como escravo aos mercadores. A ideia, embora cruel, parecia livrá-los da culpa de assassinato e ainda lhes renderia algumas moedas de prata. Assim, José foi retirado do poço, trocado por 20 siclos de prata e levado para uma terra estrangeira, longe de sua família e de sua pátria. Aquela transação fria e calculista marcava o início de sua jornada no Egito. Um lugar que se tornaria o palco de seu sofrimento, mas também de sua eventual ascensão e da manifestação gloriosa do propósito de Deus em sua vida. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de alta patente do faraó e capitão da guarda. Mesmo em meio à escravidão, a presença de Deus acompanhava José e ele encontrava favor aos olhos de seu senhor. Potifar, percebendo a diligência, a integridade e a habilidade administrativa de José, logo o elevou a uma posição de confiança, colocando-o como supervisor de toda a sua casa e de todos os seus bens. A bênção de Deus se manifestava em tudo o que José fazia, e a casa de Potifar prosperava sob sua administração. No entanto, essa ascensão não significava o fim de suas provações. A beleza de José atraiu a atenção da esposa de Potifar, que, consumida por uma paixão lasciva, tentou seduzi-lo repetidamente. A firmeza de caráter e a fidelidade de José ao seu senhor, e principalmente a Deus, o impediram de ceder às suas investidas, mesmo sob forte pressão. O favoritismo de Jacó, embora compreensível sob a ótica de seu amor por Raquel e pelo filho que lhe nasceu na velhice, lança uma sombra sobre a dinâmica familiar. Aquele manto colorido, símbolo de distinção, paradoxalmente acirrou a desigualdade e expôs a fragilidade do coração humano diante da inveja. Quantas vezes em nossas próprias vidas e nas histórias que nos cercam, vemos o tratamento desigual gerar ressentimento e divisão. A história de José nos adverte sobre a importância da equidade nas relações, não para suprimir o amor individual, mas para cultivá-lo de forma que não fira ou exclua. O brilho nos olhos de José, interpretado por Jacó como um prenúncio de grandeza, talvez fosse também um reflexo da pureza de um coração ainda não maculado pela malícia do mundo, uma pureza que, ironicamente, o tornaria ainda mais vulnerável às sombras que o cercavam. Aquele manto, portanto, não era apenas um presente, mas um catalisador que revelou as profundezas obscuras do ciúme fraterno, uma força destrutiva capaz de desmantelar os laços mais sanguíneos. Os sonhos de José, embora divinamente inspirados, revelam a complexidade da comunicação entre o céu e a terra. Sua ingenuidade ao compartilhá-los demonstra uma falta de percepção da maldade que residia no coração de seus irmãos. Quantas vezes recebemos vislumbres de um futuro promissor, mas a impaciência ou a falta de sabedoria em compartilhar essas visões prematuramente nos expõem à incompreensão e até à hostilidade. A história nos lembra que nem toda revelação deve ser proferida em qualquer momento e para qualquer pessoa. Há um tempo para plantar e um tempo para colher, um tempo para sonhar e um tempo para ver os sonhos se concretizarem. A reação virulenta dos irmãos aos sonhos de José não era apenas inveja do futuro sucesso dele, mas também um reflexo de seu próprio sentimento de inferioridade e insegurança diante da aparente predileção divina por seu irmão mais novo. Seus corações estavam fechados para a possibilidade de reconhecer a mão de Deus na vida de José, preferindo interpretá-la como uma ameaça ao seu próprio status. O ato de jogar José no poço seco revela a profundidade da degeneração moral dos irmãos. Aquele poço, que poderia ter sido um túmulo,
tornou-se um símbolo da crueldade humana e da aparente ausência de justiça. No entanto, mesmo naquele ato de extrema maldade, podemos vislumbrar a mão sutil da providência divina, manifesta na intervenção de Rúben, que mesmo hesitante, buscou poupar a vida de José. Quantas vezes, em meio às maiores tribulações, encontramos pequenos atos de misericórdia ou desvios inesperados que nos impedem de cair no abismo total. A venda de José como escravo, embora um ato desprezível, paradoxalmente, o colocou no caminho de seu destino. Aquele momento de traição e perda marcou o início de uma jornada através do sofrimento, mas também pavimentou o caminho para sua eventual exaltação e para o cumprimento dos propósitos de Deus. A história nos ensina que mesmo as ações mais perversas podem ser, de alguma forma, engrenagens em um plano maior, que transcende nossa compreensão imediata. A fé, nesses momentos sombrios, reside em confiar que, apesar da maldade humana, a soberania divina prevalece. A frieza calculista com que os irmãos de José tramaram sua venda como escravo revela a extensão da cegueira moral que a inveja pode infligir. Ao transformarem seu próprio sangue em mercadoria, eles não apenas desumanizaram José, mas também macularam a própria essência dos laços familiares. A busca por alívio imediato de seu ressentimento os levou a um ato de traição que teria consequências duradouras para toda a sua linhagem. Quantas vezes, em nossas vidas, permitimos que sentimentos negativos nos guiem a decisões que, a curto prazo, parecem solucionar um problema, mas que a longo prazo semeiam dor e arrependimento? A história nos adverte sobre a importância de confrontar as emoções destrutivas em vez de permitir que elas controlem nossas ações. A proposta de Judá, aparentemente pragmática ao sugerir a venda em vez da morte, ironicamente demonstra uma forma mais sutil, porém não menos perversa, de eliminar a ameaça percebida por José. Essa barganha sombria no deserto não apenas selou o destino de um jovem, mas também expôs a fragilidade da consciência humana quando confrontada pela ganância e pelo medo. A jornada de José para o Egito, iniciada sob o peso da traição e da escravidão, paradoxalmente o coloca no centro do palco, onde o plano divino começará a se desenrolar de maneiras misteriosas e insondáveis. A perda de sua liberdade e a separação de sua família, embora dolorosas, o transportam para um contexto onde seus dons únicos de interpretação de sonhos e sua integridade moral serão não apenas testados, mas também elevados a serviço de um propósito maior. Quantas vezes em nossas vidas o que parece ser um revés catastrófico nos conduz a um novo caminho, inesperado e cheio de potencial? A história de José nos encoraja a manter a fé, mesmo nos momentos de maior escuridão, confiando que Deus pode usar as circunstâncias mais adversas para realizar seus propósitos. O Egito, terra estranha e inicialmente hostil, se tornará o cadinho onde o caráter de José será refinado e onde as sementes de sua futura grandeza serão plantadas. Em solo estrangeiro, aquele jovem vendido como escravo carregava consigo, sem saber, as chaves para a salvação de sua própria família e de toda uma nação. A ascensão de José na casa de Potifar, mesmo em meio à sua condição de escravo, é um testemunho do poder da integridade e da diligência. Sua fé não o abandonou na terra estrangeira, e sua ética de trabalho e sua lealdade foram evidentes, a ponto de cativar a confiança de seu senhor. Essa parte da história nos ensina que a nossa conduta e o nosso caráter podem abrir portas mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. A bênção de Deus não está restrita a um lugar ou a uma condição social. Ela acompanha aqueles que permanecem fiéis aos seus princípios, mesmo quando enfrentam injustiça e opressão.
No entanto, a provação na casa de Potifar também nos lembra que a retidão nem sempre nos isenta de enfrentar novas formas de sofrimento. A tentação e a falsa acusação lançadas pela esposa de Potifar representam outro nível de desafio, testando não apenas a integridade de José, mas também sua capacidade de permanecer fiel a Deus e aos seus valores em meio a uma sedução poderosa e a uma potencial ruína. Aquele período de prosperidade relativa foi apenas uma breve pausa antes de uma nova e mais profunda descida ao sofrimento, demonstrando que a jornada da fé muitas vezes é marcada por altos e baixos inesperados. A recusa firme e constante de José às investidas da esposa de Potifar transformou a admiração lasciva em rancor vingativo. Frustrada e humilhada, ela urdiu uma trama para se vingar daquele escravo hebreu que ousara rejeitar suas afeições. Aproveitando um momento em que estavam sozinhos na casa, ela agarrou José pelas vestes, mas ele, preferindo a integridade à segurança, livrou-se dela, deixando sua capa nas mãos da mulher furiosa. Sentindo-se desprezada, a esposa de Potifar usou a capa como prova de uma falsa acusação, alegando que José tentara violentá-la. Diante da fúria da esposa e da aparente evidência, Potifar, tomado por ira e decepção, não hesitou em lançar José na prisão real, um lugar reservado para os criminosos do rei. Mais uma vez, a injustiça e o sofrimento abatiam-se sobre José, mas mesmo nas profundezas da masmorra, a presença de Deus permanecia com ele, oferecendo-lhe um fio de esperança em meio à escuridão. Apesar das circunstâncias sombrias da prisão, o favor de Deus continuava a acompanhar José. O carcereiro-chefe, observando a conduta exemplar e a natureza confiável de José, logo o elevou a uma posição de responsabilidade entre os demais prisioneiros. Em pouco tempo, José estava encarregado de supervisionar os outros detentos e de administrar os assuntos da prisão. Sua integridade e sua capacidade de liderança brilhavam mesmo naquele ambiente de desespero. Entre os prisioneiros estavam o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que haviam caído em desgraça e sido lançados na mesma prisão. Em uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores e não havia ninguém ali para interpretá-los. José, demonstrando sua compaixão e sua fé, ofereceu-se para ouvir seus sonhos, reconhecendo que a interpretação pertencia a Deus. Com humildade e confiança em Deus, José ouviu atentamente os sonhos dos dois oficiais do faraó. Ao copeiro-chefe, que sonhara com uma videira, 3 ramos e a oferta de vinho ao faraó, José revelou uma interpretação de restauração. Em 3 dias, ele seria reintegrado ao seu cargo. Ao padeiro-chefe, cujo sonho envolvia 3 cestos de pão sendo comidos por aves, José entregou uma mensagem sombria. Em 3 dias, ele seria executado. Ambas as interpretações se cumpriram fielmente, exatamente como José havia prediscasal. Ao copeiro-chefe restaurado, José fez um pedido singelo, que se lembrasse dele ao faraó e intercedesse por sua libertação para que pudesse sair daquela prisão injusta. No entanto, uma vez livre e de volta à corte, o copeiro-chefe se esqueceu completamente do jovem hebreu que havia lhe trazido esperança na escuridão. José permaneceu esquecido na prisão, aguardando o tempo de Deus para a sua libertação. A falsa acusação da esposa de Potifar e a subsequente prisão de José nos confrontam com a dolorosa realidade de que a retidão nem sempre é recompensada com justiça imediata. José, que escolheu a integridade e a fidelidade a Deus e ao seu Senhor, paradoxalmente encontrou-se punido por sua virtude. Essa reviravolta sombria em sua história ecoa as experiências de muitos que, ao fazerem o que é certo, enfrentam perseguição e injustiça.
A narrativa nos convida a ponderar sobre a natureza da provação e a questionar se a ausência de recompensa terrena imediata significa o abandono divino. A prisão, um lugar de esquecimento e desespero, torna-se mais um estágio no desenvolvimento do caráter de José, um cadinho onde sua fé será testada em níveis ainda mais profundos. A capa deixada para trás, símbolo de sua inocência e da malícia de sua acusadora, serve como um lembrete visual de que a verdade pode ser temporariamente obscurecida pela mentira, mas não pode ser apagada para sempre. A capacidade de José de encontrar favor mesmo nas circunstâncias mais adversas, primeiro na casa de Potifar e depois na prisão, revela uma qualidade essencial para aqueles que buscam viver pela fé: a resiliência e a capacidade de florescer, onde são plantados. Em vez de se entregar ao desespero e à amargura, José escolheu manter sua integridade e usar seus dons para servir aos outros, mesmo em um ambiente de sofrimento. Sua liderança entre os prisioneiros e sua disposição em ajudar o copeiro e o padeiro demonstram uma fé ativa, que não se paralisa diante da injustiça, mas busca oportunidades para exercer o amor e a compaixão. Essa atitude nos ensina que nosso caráter e nossas habilidades podem ser instrumentos da graça de Deus, abrindo portas inesperadas e permitindo que sejamos luz, mesmo nos lugares mais escuros. A história de José nos desafia a não definirmos nosso valor ou nosso potencial pelas circunstâncias que enfrentamos, mas pela maneira como escolhemos responder a elas. O esquecimento de José pelo copeiro-chefe, após ter seus sonhos interpretados e sua liberdade restaurada, é uma dura lição sobre a ingratidão humana. Quantas vezes somos beneficiados pela bondade de outros em momentos de necessidade, mas falhamos em retribuir ou sequer lembrar daqueles que nos estenderam a mão. A experiência de José na prisão, esperando em vão pela lembrança de alguém que ele ajudou, pode ressoar com aqueles que já se sentiram esquecidos ou negligenciados após terem sido úteis a outros. Esse período de esquecimento não foi um sinal de abandono divino, mas talvez um tempo de refinamento da paciência e da dependência de Deus somente. José não colocou sua fé na gratidão humana, que é falível e efêmera, mas na fidelidade de um Deus que nunca se esquece de seus propósitos. A demora em sua libertação, embora frustrante para José, fazia parte de um plano maior que ele ainda não podia compreender. A história nos lembra que o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso, e que a espera, embora difícil, pode ser essencial para o cumprimento de seus planos perfeitos. A providência divina, embora muitas vezes invisível aos nossos olhos, permeia cada etapa da história de José. Desde o sonho que prenunciava sua exaltação até sua chegada inesperada ao Egito e seu subsequente encarceramento, cada evento, por mais adverso que parecesse, estava intrinsecamente ligado ao plano maior de Deus. A venda como escravo, a tentação na casa de Potifar e a prisão injusta não foram meros acidentes do destino, mas sim degraus em uma escada que o levaria a um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Essa perspectiva nos encoraja a buscar a mão de Deus, mesmo em meio às dificuldades, confiando que Ele está orquestrando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos compreender o seu caminho. A fé, nesse sentido, não é a ausência de provações, mas a certeza de que há um propósito por trás delas e que Deus está conosco em cada passo da jornada. A humildade e a fé de José em reconhecer que a interpretação dos sonhos pertencia a Deus são qualidades que ressoam profundamente. Em um mundo onde muitos buscam poder e reconhecimento através de suas habilidades, José aponta para uma
fonte superior de sabedoria. Sua disposição em servir mesmo na prisão, usando seus dons para ajudar seus companheiros de cela, demonstra um coração que permanece fiel aos princípios divinos, independentemente das circunstâncias. Essa atitude nos desafia a usar nossos próprios talentos e experiências para abençoar os outros, mesmo quando nos encontramos em situações difíceis. A história de José nos lembra que nosso valor não está em nossa posição ou em nossa liberdade, mas em nossa capacidade de refletir o amor e a graça de Deus em todas as circunstâncias da vida. O esquecimento de José pelo copeiro-chefe serve como um lembrete da falibilidade da memória e da inconstância da gratidão humana. Colocar nossa esperança em outros seres humanos inevitavelmente nos levará à decepção em algum momento. A verdadeira esperança e segurança residem em Deus, cuja fidelidade não vacila e cujo tempo é perfeito, mesmo que pareça demorado aos nossos olhos. O período em que José permaneceu esquecido na prisão não foi um tempo perdido, mas sim um período de espera e preparação para o momento em que o plano divino se revelaria completamente. Essa experiência nos ensina a cultivar a paciência e a confiar no tempo de Deus, mesmo quando as circunstâncias nos levam a questionar se fomos esquecidos. A libertação de José não viria através da lembrança humana, mas através da intervenção soberana de Deus no momento certo. 2 longos anos se passaram desde que o copeiro-chefe fora restaurado à sua posição, e José permanecia na prisão, sua esperança de libertação humana diminuindo a cada dia. No entanto, no tempo perfeito de Deus, o faraó teve 2 sonhos, perturbadores em uma mesma noite. Sonhos que nenhum dos magos ou sábios do Egito conseguia interpretar. O primeiro sonho era sobre 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e feias. O segundo sonho envolvia 7 espigas de trigo boas sendo engolidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. O faraó, profundamente perturbado por essas visões enigmáticas, convocou todos os seus conselheiros, mas nenhum deles foi capaz de oferecer uma explicação satisfatória. Foi então que a memória do copeiro-chefe foi finalmente despertada. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que havia interpretado seus sonhos com precisão. Com urgência, o faraó mandou chamar José da prisão. Ele foi rapidamente trazido, barbeado e vestido com roupas limpas, preparando-se para comparecer diante do governante do Egito. Ao ser apresentado ao faraó, José demonstrou humildade, afirmando que não possuía o poder de interpretar sonhos por si mesmo, mas que Deus daria ao faraó uma resposta de paz. O faraó, então, relatou seus sonhos enigmáticos a José, descrevendo as vacas e as espigas de trigo com detalhes vívidos. José, ouvindo atentamente, reconheceu a mensagem unificada por trás das 2 visões. Com sabedoria e clareza divinamente inspiradas, ele revelou ao faraó que os 2 sonhos prediscasavam 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome severa que consumiriam toda a abundância anterior. Não apenas José interpretou os sonhos, mas também ofereceu ao faraó um plano sábio para enfrentar a crise iminente. Ele aconselhou o faraó a designar homens prudentes e sábios para supervisionar a coleta de 1/5 de toda a produção agrícola durante os 7 anos de fartura. Esses suprimentos seriam armazenados em celeiros reais e mantidos sob controle para serem distribuídos durante os 7 anos de fome, garantindo assim a sobrevivência do povo egípcio e das terras vizinhas. O faraó e seus oficiais ficaram impressionados com a sabedoria e a perspicácia de José. Reconhecendo a presença do Espírito de Deus naquele jovem hebreu,
O faraó declarou que não havia ninguém tão discreto e sábio quanto José para supervisionar toda a terra do Egito. Naquele instante, a sorte de José mudou drasticamente. Do calabouço escuro, ele foi elevado à posição de governador sobre todo o Egito, segundo apenas ao próprio faraó em poder e autoridade. A transformação na sorte de José, de prisioneiro esquecido a governador exaltado, é um lembrete poderoso de que a nossa história não termina em nossos momentos de maior dificuldade. Deus é capaz de realizar reviravoltas surpreendentes e de nos elevar a posições de influência que jamais imaginaríamos. A chave para essa transformação na vida de José reside em sua fé inabalável, sua integridade constante e sua disposição em usar seus dons para servir aos outros, mesmo quando não havia nenhuma perspectiva de recompensa pessoal. Sua história nos inspira a permanecer fiéis aos nossos princípios, a desenvolver nossos talentos e a confiar no plano de Deus para nossas vidas, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou sombrio. A exaltação de José não foi apenas para seu próprio benefício, mas para cumprir um propósito maior de salvação e restauração, tanto para sua família quanto para a nação que o acolheu. José, agora com 30 anos de idade, assumiu o governo de todo o Egito. Com sabedoria e diligência, percorreu a terra, organizando a coleta dos excedentes durante os 7 anos de grande fartura. Os celeiros foram construídos e abarrotados de grãos, sob a supervisão atenta de José e seus administradores. A abundância era tanta que se tornou incontável como a areia do mar. Durante esse período, José se casou com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e teve 2 filhos, Manassés, cujo nome significava "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai", e Efraim, que significava "Deus me fez frutificar na terra da minha aflição". Esses nomes refletiam a maneira como José via a atuação de Deus em sua vida, transformando sua dor em esquecimento e sua aflição em frutificação. Então, como predescasal, os 7 anos de fartura chegaram ao fim e os 7 anos de fome começaram a assolar a terra. A fome se estendeu por todas as nações vizinhas, mas em toda a terra do Egito havia pão, pois José havia previsto e preparado para esse tempo. Quando a fome se tornou severa no país de Canaã, Jacó ouviu dizer que havia trigo no Egito e enviou seus 10 filhos mais velhos para comprar mantimentos. Benjamim, o filho mais novo, fruto do amor tardio de Jacó por Raquel, permaneceu em Gaza por medo de que algum mal lhe acontecesse. Assim, os 10 irmãos de José partiram para o Egito, sem imaginar que o governador daquela terra, de quem eles buscariam sustento, era o irmão que eles haviam vendido como escravo muitos anos antes. Ao chegarem ao Egito, os 10 irmãos de José se prostraram diante dele com o rosto em terra, em busca de comprar mantimentos. Eles não reconheceram José, que agora vestia trajes egípcios e falava a língua daquela terra. No entanto, José reconheceu imediatamente seus irmãos, lembrando-se dos sonhos que tivera quando jovem. Uma onda de emoções o invadiu, uma mistura de dor pelas feridas do passado e uma percepção do plano divino se desenrolando diante de seus olhos. Ele decidiu testar seus irmãos para ver se o tempo e o sofrimento haviam produzido alguma mudança em seus corações. Com uma voz severa, acusou-os de serem espiões e questionou sua origem e seus propósitos. Ao ouvirem essa proposta, os irmãos de José conversaram entre si em hebraico, sem perceber que José entendia sua língua. Eles reconheceram que estavam sofrendo as consequências do mal que haviam feito a seu irmão muitos anos antes, quando viram sua angústia e não lhe deram ouvidos. Rúben lembrou-lhes de seu apelo para não pecarem contra o jovem, mas suas palavras haviam sido ignoradas. Agora,
A culpa de seu sangue recaía sobre eles. José, ouvindo essa confissão dolorosa e sincera, não conseguiu conter sua emoção. Ele se afastou e chorou amargamente. Depois retornou e escolheu Simeão para ser amarrado diante de seus olhos e mantido como garantia até que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Os outros 9 foram autorizados a levar trigo para aliviar a fome de suas famílias, mas a sombra do irmão preso pairava sobre eles. Além de lhes dar trigo, José ordenou secretamente que o dinheiro que haviam trazido fosse colocado de volta em seus sacos, juntamente com provisões para a viagem. Seu coração estava dividido entre a justiça e a compaixão por sua família. Ele ansiava por ver seu irmão Benjamim e por entender se seus outros irmãos haviam realmente se arrependido de seus atos passados. A jornada de volta para Canaã foi carregada de apreensão e temor. Ao abrirem seus sacos no caminho e encontrarem seu dinheiro de volta, o medo tomou conta deles. Eles questionavam o que Deus estava fazendo com eles, temendo que aquele poderoso governador egípcio estivesse tramando algo contra eles. Ao chegarem a Jacó e relatarem tudo o que havia acontecido, a notícia de que Simeão estava preso e a exigência de levarem Benjamim causou ainda mais dor e angústia ao patriarca já aflito. A notícia de que Simeão estava preso no Egito e a exigência de levar Benjamim para comprovar a veracidade de sua história mergulharam Jacó em profunda tristeza e angústia. Ele se recusou veementemente a deixar Benjamim partir, lembrando-se da perda de José e temendo que algum mal também acontecesse ao seu filho mais novo, o único remanescente de Raquel. Rúben tentou persuadi-lo, oferecendo a vida de seus próprios filhos como garantia do retorno seguro de Benjamim, mas Jacó permaneceu inconsolável. A fome, no entanto, persistia em Canaã, tornando-se cada vez mais severa. Quando os mantimentos que haviam trazido do Egito se esgotaram, Jacó percebeu que não havia outra alternativa a não ser enviar Benjamim, a fim de evitar que toda a família perecesse de fome. Finalmente, após muita deliberação e persuasão, Jacó relutantemente concordou em enviar Benjamim com seus irmãos ao Egito. Ele os instruiu a levar presentes para o governador, esperando assim aplacar sua ira e garantir o retorno seguro de Simeão e Benjamim. Eles levaram bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistaches e amêndoas, os melhores produtos da terra de Canaã. Com corações pesados e incertos sobre o que o futuro lhes reservava, os irmãos partiram novamente para o Egito, levando consigo Benjamim. Desta vez, a presença do filho mais novo de Jacó adicionava uma nova camada de tensão e expectativa ao reencontro com o poderoso governador que eles tanto temiam e cuja verdadeira identidade permanecia um mistério para eles. Ao chegarem novamente ao Egito e comparecerem diante de José, ele viu Benjamim, e seu coração se encheu de profunda emoção e ternura. Ele lutou para não se revelar imediatamente, controlando as lágrimas que ameaçavam transbordar. Em vez disso, ordenou que fossem levados para sua casa, onde seriam recebidos com um banquete. Os irmãos ficaram confusos e temerosos com essa inesperada hospitalidade, imaginando por que seriam levados à casa daquele poderoso governador. O mordomo de José tentou acalmá-los, assegurando que não havia más intenções e mencionando o dinheiro encontrado em seus sacos na viagem anterior. Simeão foi trazido de volta da prisão e a ansiedade dos irmãos se misturou a um fio de esperança. A notícia de que Simeão estava preso no Egito e a exigência de levar Benjamim para comprovar a veracidade de sua história mergulharam Jacó em profunda tristeza e angústia. Ele se recusou veementemente a deixar Benjamim partir, lembrando-se da perda de José e temendo que algum mal também acontecesse ao seu filho mais novo, o único remanescente de Raquel.
Rubem tentou persuadi-lo, oferecendo a vida de seus próprios filhos como garantia do retorno seguro de Benjamim. Mas Jacó permaneceu inconsolável. A fome, no entanto, persistia em Canaã, tornando-se cada vez mais severa. Quando os mantimentos que haviam trazido do Egito se esgotaram, Jacó percebeu que não havia outra alternativa a não ser enviar Benjamim, a fim de evitar que toda a família perecesse de fome. Finalmente, após muita deliberação e persuasão, Jacó relutantemente concordou em enviar Benjamim com seus irmãos ao Egito. Ele os instruiu a levar presentes para o governador, esperando assim aplacar sua ira e garantir o retorno seguro de Simeão e Benjamim. Eles levaram bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistaches e amêndoas, os melhores produtos da terra de Canaã. Com corações pesados e incertos sobre o que o futuro lhes reservava, os irmãos partiram novamente para o Egito, levando consigo Benjamim. Desta vez, a presença do filho mais novo de Jacó adicionava uma nova camada de tensão e expectativa ao reencontro com o poderoso governador que eles tanto temiam e cuja verdadeira identidade permanecia um mistério para eles. Ao chegarem novamente ao Egito e comparecerem diante de José, ele viu Benjamim e seu coração se encheu de profunda emoção e ternura. Ele lutou para não se revelar imediatamente, controlando as lágrimas que ameaçavam transbordar. Em vez disso, ordenou que fossem levados para sua casa, onde seriam recebidos com um banquete. Os irmãos ficaram confusos e temerosos com essa inesperada hospitalidade, imaginando por que seriam levados à casa daquele poderoso governador. O mordomo de José tentou acalmá-los, assegurando que não havia más intenções e mencionando o dinheiro encontrado em seus sacos na viagem anterior. Simeão foi trazido de volta da prisão e a ansiedade dos irmãos se misturou a um fio de esperança. Durante o banquete, José lutou para manter sua compostura enquanto a emoção de estar perto de seus irmãos e, especialmente de Benjamim, o consumia. Ele o serviu generosamente, dando a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros, testando sutilmente se a inveja ainda residia em seus corações. Após o banquete, José ordenou a seu mordomo que enchesse os sacos de seus irmãos de mantimentos, colocasse o dinheiro de cada um de volta em seu saco e, secretamente, colocasse seu próprio cálice de prata no saco de Benjamim. Na manhã seguinte, assim que partiram, José enviou seu mordomo atrás deles, acusando-os de terem roubado seu cálice de prata. Ao serem revistados, o cálice foi encontrado no saco de Benjamim, lançando-os em desespero e temor. Ao serem trazidos de volta à presença de José, Judá falou com paixão e eloquência, oferecendo-se como escravo em lugar de Benjamim, para que seu pai não morresse de tristeza. Foi nesse momento de profundo remorso e sacrifício que José não conseguiu mais se conter. Com a voz embargada pela emoção, ordenou que todos os seus servos se retirassem e, em seguida, revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. O choro de José foi tão alto que os egípcios na casa o ouviram. Seus irmãos ficaram atônitos e aterrorizados diante dele. Mas José, com amor e perdão, transbordando de seu coração, os acalmou, dizendo: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me terdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José, então, confortou seus irmãos, assegurando-lhes que o que eles haviam feito, embora mal, havia sido usado por Deus para um bem maior: a preservação de sua família e de muitas vidas durante a terrível fome. Ele os encorajou a trazerem seu pai e suas famílias para o Egito, onde seriam bem acolhidos e teriam fartura de tudo o que precisavam. A notícia chegou rapidamente ao faraó,
que se alegrou com a reunião da família de José e ofereceu o melhor da terra do Egito para que se estabelecessem. Jacó e toda a sua casa desceram para o Egito, e José os recebeu com grande honra e amor. A história de José, marcada por traição, sofrimento e exaltação, culminou em reconciliação e restauração familiar, demonstrando a fidelidade de Deus em cumprir seus propósitos através das provações e a beleza do perdão que cura as feridas do passado e abre caminho para um futuro de esperança e união. Pai Celestial, agradecemos por esta jornada através da vida de José, um exemplo de fé inabalável em meio às adversidades e de perdão que transforma o mal em bem. Que possamos aprender com sua história, a confiar em teu plano soberano e a estender graça àqueles que nos ferem. Se esta narrativa te edificou, considere se inscrever em nosso canal para mais conteúdos inspiradores como este. Sua inscrição nos ajuda muito a continuar compartilhando histórias de esperança e fé. Que Deus te abençoe abundantemente.